Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá a todos e todas, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos hoje reunidos nesse espaço virtual, que é o espaço do 24º Conselho Espírita de Unificação, e hoje eu vou conduzir a nossa reflexão sobre esse tema tão importante para todos nós e um tema até clássico dentro da doutrina do movimento espírita, que é a questão da reforma íntima. Esse tema está sendo proposto hoje relacionado à questão do equilíbrio mental. Então, a importância da reforma íntima
para o equilíbrio mental. Meu nome é Tânia, eu sou do Rio de Janeiro, frequento o Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, localizado em Botafogo, e eu espero que todos nós possamos, com a inspiração e o auxílio dos nossos mentores, que nós possamos nos concentrar em aprender e refletir um pouco mais sobre conceitos que são tão importantes para todos e todas nós. Vamos fazer então a nossa harmonização. Eu escolhi uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 166, intitulada Posses Definitivas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma frase de Jesus que está em João, capítulo 10, versículo 10. Então, Emmanuel nos diz assim: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Então, no influxo dessas palavras de Emmanuel, dessa advertência que ele nos faz, eu convido todos e todas a fecharmos os nossos olhos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para que nós possamos melhor sintonizar com os amigos espirituais, não só com os nossos, que certamente estão felizes por estarmos aqui nessa noite de sexta-feira, ouvindo um pouco mais e aprendendo um pouco mais da doutrina e do Evangelho, mas igualmente com aqueles espíritos que comandam os movimentos de unificação, que certamente também se fazem presentes aqui nesse espaço conosco. E assim, Jesus querido, nós rogamos a Ti que possamos hoje abrir as nossas mentes, os nossos corações, que sejamos tocados, que possamos mais do que compreender o que aqui será dito à luz da doutrina, à luz da ciência, que nós possamos trazer isso para nós, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Afasta de nós toda interferência negativa, para que assim, leves, atentos, focados, nós possamos assimilar e aprender o máximo que pudermos. Permanece conosco, que nossos amigos espirituais possam nos auxiliar nesse momento de estudo. Que assim possa ser, Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, eu vou dar início ao estudo. E eu procurei, como sou psicóloga, eu procurei trazer, e assim nos recomendou sempre o nosso codificador, na codificação, nas obras básicas, que nós sempre procurássemos fazer uma relação do conteúdo doutrinário
com a ciência. Então, no caso, como aqui nós estamos falando de equilíbrio mental, que é uma expressão que pode se relacionar à psicologia e a essa questão da saúde mental, eu vou, num primeiro momento, trazer essa contribuição, ao mesmo tempo que eu vou trazendo também as informações em relação à doutrina espírita. Esse assunto é um assunto, como já falei no início, é um assunto já muito falado, já muito trazido às instituições, mas ele mostra, inclusive, demonstra a importância que ele tem na vida de cada um de nós. E como Emmanuel disse na mensagem inicial sobre as posses verdadeiras, a única coisa que não nos será tirada é essa vitória sobre nós mesmos, e é a única coisa que nós levaremos quando nós sairmos dessa nossa experiência corporal. Então, eu vou aqui começar a desenvolver, e depois eu não me lembrei de perguntar se haverá um espaço para perguntas, mas eu acredito que a gente tem aí realmente só uma horinha, né, para que eu possa desenvolver essas questões, mas de qualquer maneira, o pessoal do conselho tem o meu contato, se alguém tiver alguma questão, depois eu passo meu e-mail e a gente pode se conversar caso fique alguma dúvida. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar conceituando, que é muito importante para a gente, né, saber do que nós estamos falando, na verdade, quando a gente fala de reforma íntima e de equilíbrio mental. Então, sobre a reforma íntima, eu imaginei um conceito assim, um processo progressivo de transformação moral e espiritual do ser. Essa expressão reforma íntima, eu entrei para o movimento espírita muito jovem, aos 13 anos, né, saída ali da pré-adolescência, entrando na adolescência, e eu me lembro de ouvir essa expressão já nessa época, e de algumas pessoas fazerem uma série de críticas, eu já vou dizer qual a crítica, né, que ao longo dessas décadas eu já ouvi em relação a essa expressão. Mas o fato é que ela existe, ela é uma expressão, como já disse, clássica, e que se refere a isso, né? O que é a nossa reforma íntima? É esse processo de transformação moral, que quando a gente fala transformação moral, a gente está falando do bem e do mal, das nossas escolhas em relação àquilo que está de acordo com a lei de Deus e aquilo que se afasta dela. A transformação moral, portanto, é uma transformação em que nós vamos fazendo melhores escolhas que se afinizem, se harmonizem com a lei de Deus. E o que essa reforma íntima envolve? Primeiro, um autoconhecimento, que envolve não só a gente reconhecer e trabalhar as nossas imperfeições, os nossos defeitos morais, como também desenvolver as nossas virtudes e a nossa inteligência. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens. Reconhecer e trabalhar as imperfeições. Nós somos seres perfectíveis. Vamos alcançar um dia a perfeição, mas ainda não somos espíritos perfeitos. Enquanto não alcançarmos esse estado, essa condição definitiva, todos nós podemos errar, todos nós podemos fazer escolhas equivocadas, e nós apresentamos as polaridades das virtudes, as polaridades das nossas habilidades, de todas as características relativas a essa dimensão. Então, ao mesmo tempo que nós temos o egoísmo, nós temos em nós a generosidade. Ao mesmo tempo que nós temos o orgulho, nós também temos a humildade. Se nós olharmos para toda e qualquer característica emocional, característica de virtude em nós, nós vamos sempre olhar para essa questão das polaridades. O primeiro trabalho da reforma íntima, então, dentro desse autoconhecimento, é nós aceitarmos, nós reconhecermos quando nós estamos numa polaridade que a gente chama de polaridade negativa, ou de uma polaridade de imperfeição, ou de uma polaridade que a gente sabe que nos afasta desse desenvolvimento moral e espiritual. Então, uma vez que nós aceitamos e reconhecemos, aí nós podemos trabalhar essa nossa imperfeição, essa nossa polaridade. Eu vou dar aqui um exemplo. Se nós não reconhecermos que, eventualmente, ficamos com raiva, com inveja,
tristes, com preguiça, se nós não admitirmos em nós a existência dessas características, como será possível fazer a mudança daquilo que a gente não admite? E isso é um conceito que a gente traz também da própria ciência psicológica. A gente só muda a partir do que é. Se a gente não conhece aquilo que é, como é que a gente vai mudar? E o segundo, né, depois de reconhecer e de querer, então, trabalhar essas imperfeições, o que a gente vai fazer? Desenvolver a polaridade positiva. Então, ao mesmo tempo que a gente fica de olho, vou dar o exemplo aqui do egoísmo e da generosidade, ao mesmo tempo que a gente fica de olho quando a gente está manifestando um egoísmo nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, ao mesmo tempo, então, a gente vai para outra polaridade da generosidade para desenvolver essa generosidade no nosso dia a dia. E lembrando que o desenvolvimento da inteligência é importante para o desenvolvimento moral. Isso também é um conceito básico dentro da nossa doutrina. É o desenvolvimento intelectual que, num primeiro momento, ele puxa com ele o desenvolvimento moral. Mas como assim? Vocês podem estar se perguntando, principalmente quem nunca se debruçou sobre isso. É porque o desenvolvimento da inteligência é que nos faz compreender o certo, o errado, é que nos faz compreender os conceitos de moralidade, é através da nossa inteligência. Nós só podemos decidir em cima daquilo que a gente compreende. Então, desenvolver a inteligência também é importante nesse processo de desenvolvimento das virtudes e da inteligência. Partindo, então, desse autoconhecimento, o que a gente tem que fazer na reforma íntima? Praticar a lei de Deus, buscando essa coerência entre o pensamento, os sentimentos e a nossa ação. E é muito importante, eu fiz questão de colocar isso logo no iniciozinho, que é comum, e Kardec também fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente entra no movimento, que a gente se encanta com a doutrina, a gente fica muito preocupado em fazer tudo direitinho, tudo certinho, que é uma preocupação louvável. Mas isso pode, muitas vezes, fazer com que a gente coloque uma máscara, com que a gente coloque uma forma exterior. Então, é um tom de voz, assim, meio macio, né? É um rosto que a gente procura que ele seja sempre sereno. E, muitas vezes, essa voz macia e esse rosto sereno não está batendo com o que a gente está sentindo lá dentro, não está batendo com o que a gente está pensando. E isso tem um nome. Jesus falava sobre isso, né, sobre essa questão já na época em que ele esteve encarnado entre nós, que é a hipocrisia. Era o que Jesus sempre falava dos fariseus dizerem uma coisa, mas na verdade pensarem e fazerem outra. Então nós temos que procurar praticar a lei de Deus, mas com essa coerência entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e a forma como a gente age. Eu tenho ouvido ao longo desses anos, eu morei em diferentes cidades, frequentei instituições diferentes, falo também da minha contribuição como divulgadora da doutrina em algumas instituições aqui e ali, e é muito comum, às vezes, que cheguem casos para a gente de pessoas que na própria instituição espírita, por exemplo, elas, quando fazem palestra, quando estão em algum momento público, elas têm um discurso correto, um discurso espiritualizado, mas na relação do dia a dia com as outras pessoas, isso cai por terra. E isso ilustra o que eu estou querendo falar aqui da coerência, né? Quer dizer, o Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que competência de palanque é usura da alma. Então, é muito fácil a gente ter essa competência na fala, né? Subiu no palanque, a gente fala tudo bonitinho, como eu estou fazendo aqui. Mas é o relacionamento com as pessoas no nosso dia a dia que vai ser a pedra de toque. Se aquilo que realmente a gente está falando, se aquilo que a gente estudou, se aquilo que a gente está repetindo, se aquilo de fato vai se manifestar no nosso dia a dia. Então, eu já ouvi muito caso de pessoas que são rudes, que são irritadiças e rudes no espaço de convivência, naquela comunidade de fé, falam com as pessoas com rispidez, e, no entanto, quando estão no momento de divulgação, assumem essa persona,
né, de espiritualidade. Então, a coerência ela é muito importante para que a gente, inclusive, não afaste as pessoas, porque as pessoas, claro, percebem isso, e para que a gente também não tenha uma surpresa desagradável quando a gente desencarnar, porque se a gente passa a vida inteira sem essa coerência, a gente pode achar que está numa situação melhor do que a situação que a gente realmente está. E, além disso, é muito comum a gente, muitas vezes, encontrar um companheiro, uma companheira na instituição que, em casa, é de outro jeito completamente diferente. Então, na instituição, uma pessoa amorosa, compreensiva, que dialoga, acolhedora, inclusiva, e em casa é uma pessoa totalmente oposta. Muitas vezes, até a gente, quando comenta com uma pessoa da família que não frequenta a instituição, falando, né? Ai, poxa, como seu pai, ou sua mãe, ou sua filha é simpático, é gentil, é amoroso. A pessoa, hã? Que? Quem? Você está falando de quem? Às vezes a pessoa nem reconhece. Então, reparem que isso é uma questão de coerência, né? Ou de falta de coerência. E eu queria trabalhar um pouquinho também sobre essa questão da metáfora, né? Dessa analogia da reforma, que é aqui que eu queria falar da crítica. Houve uma época que as pessoas falavam assim, não, a reforma é só uma coisa superficial, porque quem vai reformar uma casa só reforma um canto ou um lugar, e não é isso que nós precisamos fazer na nossa evolução moral. Mas eu gostaria de defender a metáfora dizendo o seguinte, que a gente pode ter uma reforma só da fachada, a gente pode ter uma reforma estrutural, então depende de como que a gente olha para essa expressão, reforma. O que a gente pretende aqui? A gente pretende que essa reforma íntima ela não seja só de fachada, a gente pretende que essa reforma ela seja uma coisa profunda, uma coisa nos nossos alicerces morais, para que a gente, de fato, esteja edificando sobre a rocha, como nos lembra Jesus, e não sobre a areia. É muito importante, então, a gente olhar para essa metáfora da forma adequada. E outra, partindo dessa metáfora, a gente pode também entender que se uma reforma qualquer ela precisa de um projeto, o que é um projeto? Eu tenho um objetivo, eu tenho uma visão de futuro, no caso de uma casa, por exemplo. Né? Eu tenho uma visão da casa que eu quero, que é a casa ideal, que eu gostaria de ter. Então, eu chamo um profissional que vai entender qual é essa minha ideia e ele vai fazer um projeto. Vai dizer como fazer para sair dessa casa que eu tenho hoje para a casa que eu quero alcançar. Então, é importante que a gente também tenha um projeto para a nossa reforma íntima, avaliando como é que a gente está, avaliando quais são as nossas imperfeições e também as nossas virtudes, como é que a gente pode trabalhar uma e desenvolver mais a outra, avaliar como que a gente tem se comportado no mundo, que é mais ou menos o que o Santo Agostinho fala naquela questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, 917, que ele diz que toda noite ele fazia uma revisão do dia, perguntando em que momentos que ele tinha se afastado da lei de Deus. Então, percebam que isso é um projeto. Porque se a gente encara a nossa reforma íntima naquele modo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente não tem senso de aproveitamento, a gente não tem senso de crescimento, que é o que acontece quando há uma reforma em qualquer lugar. Né? Existem os recursos, existe um planejamento no tempo, que no nosso caso é o nosso tempo de vida, e existe forma de avaliar como é que está o andamento da obra. Então, como é que está o nosso andamento da nossa reforma íntima? Isso é importante a gente também se colocar e é importante que a gente trabalhe isso. Aqui eu trago, né, já que a gente fala em reforma, uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, conhecidíssima também, que está lá no capítulo 17, no item 4, em que é dito assim: reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Isso é
como a gente tem que se portar no mundo. É dessa maneira, quer dizer, a gente se transformar moralmente, nós nos esforçarmos para domar as nossas más inclinações. É uma frase bastante conhecida, eu acredito que todos se identificam com isso, e isso é uma aspiração para todos nós. Essa questão da transformação moral, que no movimento a gente se habituou também a chamar de reforma íntima. Agora eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre o que eu entendo de equilíbrio mental, porque a proposta é a importância da reforma íntima para o equilíbrio mental. Então, o que vem a ser esse equilíbrio mental? O equilíbrio mental, a gente pode, de uma maneira muito simples, dizer que é um estado de harmonia entre pensamentos, emoções e comportamentos, que devem ser flexíveis, manejáveis e funcionais. Então, uma pessoa equilibrada mentalmente é aquela pessoa que reconhece e aceita as suas emoções e os seus pensamentos, ou seja, as suas polaridades. E aqui eu volto a dar um exemplo dessa questão das emoções, né, que a gente chama de negativas ou de virtudes, de defeitos que se opõem às virtudes e que a gente muitas vezes não quer admitir. Vocês querem ver uma que ninguém admite? Inveja. Todos, em alguma dimensão, temos inveja de alguém ou de alguma coisa. É um sentimento humano, natural na nossa fase evolutiva. Mas poucas são as pessoas que admitem. Não, eu estava com uma inveja danada. Gente, somos espíritos imperfeitos, a caminho da perfeição. Não nos desabona admitir quando nós somos, querem ver outra? Fofoqueiros. É outra que ninguém admite. Mas olha o conceito que a psicologia traz de fofoca, né? Um psicanalista que eu adoro esse conceito, ele diz assim, que a fofoca é falar de uma maneira tendenciosa sobre um terceiro ausente. Vou repetir. Fofocar é falar de uma maneira tendenciosa sobre um terceiro ausente. Dando aqui o exemplo. Vamos imaginar a casa espírita. Duas pessoas que se encontram, né? Aí depois de se cumprimentarem, começam a falar de um terceiro que não está presente ali. E começam a falar de uma maneira tendenciosa, maliciosa. Coisas que não farariam na frente daquela pessoa. Mas falam porque ela está ausente, falam ali entre si. E aí ninguém admite que é fofoqueiro, ninguém admite que é invejoso, mas nós somos. Eu sou, vocês são, porque nós somos imperfeitos. Mas a gente tem essa dificuldade de aceitar as nossas imperfeições. E fica difícil, então, trabalhá-las se a gente não admite que tem. Eu estou dando exemplo só de duas, tá? A gente pode estender isso para todas as outras imperfeições morais que a gente tenha. Então, uma pessoa equilibrada mentalmente é aquela que fala assim, estou eu fazendo fofoca de novo. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que apesar de ter 3 filhos, já adultos, casados, eu ainda não tenho a bênção de ser avó. Eu tenho um desejo de ser avó. Então, toda amiga minha que fala assim, eu vou ser vovó, então que me mostra os netos, aí eu brinco, eu falo assim, que inveja, eu queria tanto ser avó também. E é um sentimento meu mesmo. O que é inveja? É o desejo de ter algo que a gente não tem. Mas aí o que a gente gosta de falar dessa inveja? Que é uma inveja branca, né? Já ouviram essa expressão? Uma inveja branca, como se fosse uma coisa assim, não é nada destrutivo, né? É só um desejo de querer alguma coisa que a gente vê que traz alegria, que o outro tem e a gente ainda não tem. Então, o equilíbrio mental é esse reconhecimento e essa aceitação das nossas emoções e pensamentos, e que a gente tem essas polaridades. Nós temos. E o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar essas polaridades, aumentando a frequência e a intensidade da polaridade positiva, que automaticamente nós vamos diminuir a intensidade e a frequência da nossa polaridade negativa. Então, é esse trabalho de regular as emoções que as pessoas leigas, né, que nunca estudaram as emoções sob uma ótica da ciência, as pessoas chamam de negativas, mas isso não existe. Toda emoção humana, ela tem um papel evolutivo, ela tem um papel adaptativo. A tristeza, a raiva, o medo, o nojo, assim como a alegria,
e toda a família dessas emoções básicas, com as emoções secundárias ou a elas relacionadas, elas surgiram na nossa evolução humana para nos ajudar na adaptação nossa às circunstâncias, aos acontecimentos, às relações. Então, não existe essa coisa de negativo para a gente na psicologia, mas, de qualquer maneira, a gente tem que aprender a regular essas emoções que nos deixam mais desconfortáveis. Regular de que maneira? Observando se elas estão apropriadas à situação. Então, há pessoas que sentem medo sem estar diante do medo, isso é uma desregulação emocional. Há pessoas que se sentem muito tristes, numa tristeza muito profunda, sem também ter alguma coisa ali muito clara, isso também é uma questão de regulação. Quando a gente permanece numa determinada emoção que tem um efeito no nosso organismo, toda emoção vai ter um efeito no nosso organismo, se essa emoção ela é uma emoção como o medo, como a tristeza, como a raiva, esse impacto no organismo ele vai ser um impacto desconfortável, que pode nos trazer alguma dificuldade se a gente permanecer muito tempo ali. Por isso que a gente chama de regulação. Então, da mesma forma como a gente vai trabalhar as nossas polaridades em termos de virtude, né, intensificando a boa e automaticamente aquela não tão boa vai diminuir, o mesmo trabalho a gente tem que fazer com a nossa emoção. Admitir, por exemplo, que está triste. Estou triste hoje, acordei triste. O Renato Russo, daquela banda Legião Urbana, ele tem uma frase que eu acho linda, que ele fala sobre isso. Ele diz assim, numa das músicas, eu nem sei por que me sinto assim, vem de repente um anjo triste perto de mim. Então, muitas vezes a gente está triste, não sabe nem dizer qual a razão da nossa tristeza. O que uma pessoa que sabe regular as emoções ela faz? Ela aceita, está triste, hoje eu estou triste. E aí, o que ela faz? Ela vai ficar sentada na tristeza? Não, ela sente essa tristeza, ela acolhe essa tristeza, e aí ela pergunta assim, bom, mas eu quero ficar alegre. O que eu posso fazer para eu sair da tristeza, né, aumentar a minha alegria? Então, ela vai em busca de recursos para que isso aconteça. Regular as emoções, então, é importante, porque se a gente fica com muita intensidade e com muita frequência numa emoção que ela nos traz dificuldade, isso pode acabar agravando e tirando o nosso equilíbrio ali mental. E a gente tem que ter, claro, uma pessoa equilibrada mentalmente, é uma pessoa com essa coerência, né? Uma pessoa autêntica, é uma pessoa que o que ela é internamente, ela é externamente. Ela não usa máscaras, ela é a mesma em qualquer circunstância. E observem como, né, que a doutrina espírita mostra para a gente, Paulo de Tarso já nos dizia, que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. O que quer dizer isso? Nós estamos o tempo inteiro acompanhados de espíritos que nos observam. Então, eles sabem quem a gente realmente é. Embora a gente consiga, muitas vezes, fingir o que não é para determinadas pessoas encarnadas, os espíritos, principalmente espíritos superiores, né, e talvez do mesmo nível ali com a gente, que a gente estabeleceu afinidade, eles sabem o que a gente está pensando. Eles sabem o que a gente verdadeiramente está sentindo. Então, essa coerência interna e externa, sermos autênticos, isso, então, faz parte do equilíbrio mental. E é isso. Vocês conhecem alguém equilibrado mentalmente? Vocês se consideram pessoas equilibradas mentalmente? Olhando essas classificações aqui. E aí a gente vê a importância do equilíbrio mental quando a gente pensa no desequilíbrio mental. O que é o desequilíbrio mental? É o contrário disso tudo. É aquela pessoa que não é autêntica, é aquela pessoa que não regula suas emoções, é aquela pessoa que na instituição vai ser aquela pessoa rude, que trata todo mundo com indelicadeza, que as pessoas, e vejam, trabalhadora, conhece doutrina, às vezes são pessoas que citam de cabeça, porque estão ali há muitos anos, citam de cabeça trechos inteiros do Livro dos Espíritos e questões, trechos inteiros do Evangelho e questões do Livro dos Espíritos, mas no trato, na relação com o outro, apresentam outras características, né? Então, essas pessoas são desequilibradas, elas estão em desequilíbrio mental. E talvez até aí, lógico, falhando na questão da doutrina. Então, eu trago aqui alguns exemplos para facilitar, né? Que eu sei que
É muita informação. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão do orgulho versus a questão da humildade. Uma pessoa que tem dificuldade em admitir os erros, que quer ter sempre razão, que quer sempre se sentir superior. Vocês conhecem alguém assim? Eu acho que, no fundo, todos nós, né, claro, temos um pouquinho disso. Só que uns têm mais do que outros, né? Tem pessoas que têm isso como característica mais marcante. Todos nós queremos ter razão sempre. E temos essa dificuldade em admitir os nossos erros. O que a gente faz, então, na nossa reforma íntima, na nossa transformação moral? A gente vai, olhando para essa dificuldade, a gente vai procurar aprender a ouvir, né? Então, a pessoa aprende a ouvir, aprende a reconhecer as limitações suas e da outra pessoa, aprende a valorizar todas as pessoas. Isso é um exercício, é algo que a gente não pode fazer, eu vou fazer um dia e depois não faço mais. Não, é um exercício que a gente tem que fazer. A arrogância é uma característica que a gente muitas vezes identifica na gente ou em outra pessoa, e a arrogância vem justamente disso daí. Como é que a gente faz? A gente trabalha a nossa arrogância lembrando-nos de quem nós somos, lembrando-nos que nós somos espíritos ainda a caminho, espíritos que estão tentando trabalhar a si mesmos, tentando trabalhar. E outra, não tem nada melhor para essa construção da humildade do que lembrar também que nós fizemos, sabe lá o que, no nosso passado espiritual. O fato de nós estarmos aqui no mundo de expiações e provas já nos mostra que nós somos espíritos aí ainda comprometidos perante a lei de Deus, em termos de infração dessa lei. Esse fato, lembrar que nós, no passado, de repente, fizemos até pior do que as pessoas que hoje a gente se julga superior a, e isso faz com que a gente vá se colocando numa posição de mais humildade, né? Reconhecendo as limitações, aprendendo a ouvir as pessoas, o exercício da empatia, que é muito importante. E aí a pessoa passa a agir com mais simplicidade, passa a agir com mais respeito. A gente tem como base para fazer esse estudo e nós conseguirmos a nossa reforma íntima, a nossa transformação nessa polaridade orgulho e humildade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, por exemplo. Então, depois seria importante vocês resgatarem essas referências que eu estou passando aqui, para vocês conferirem lá, né? Que aqui vai falar sobre os pobres de espírito, que é esse capítulo que é trabalhado essa questão da superioridade. Jesus, ele falava muito na observação dele do comportamento dos fariseus, dos saduceus, daquela elite dos escribas, né, daquela elite religiosa judaica da época. Ele avaliava muito isso, né, essa questão de olhar para os outros com superioridade, de fazer questão de se gabar, né, de ficar falando que faz melhor do que as outras pessoas, que segue a lei mosaica com mais perfeição do que todos os outros. E os próprios judeus, enquanto povo, eles viam, por exemplo, os samaritanos e aqueles que eram não judeus como sendo todos inferiores, né, pessoas inferiores aos judeus que tinham, então, a característica de serem seguidores de Moisés, de terem um Deus único, aquelas características que a gente vê que Kardec estuda também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olhem só, né, como é que a gente tem que ter essa base das nossas características, como é que a gente tem que ter a base, se nós estamos melhorando ou não, né, e estudar, se for o caso, para nos munirmos dessa informação, para que esse processo seja um processo mais consciente. Um outro exemplo aqui, da intolerância à paciência. Então, se a pessoa, né, ou há pessoas que se irritam com facilidade, que julgam e que criticam os outros com muita dureza. O que é fazer a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima? Desenvolver a paciência, respeitar o tempo de cada um, praticar a indulgência.
Então, vejam como é que como, né? Não é como se fosse uma aprendizagem, é uma aprendizagem, porque aprender é mudar o nosso comportamento daquilo que a gente não fazia ou não sabia e que a gente passa a fazer ou a saber. Vamos parar e pensar se nós somos essa pessoa que se irrita com facilidade, que julga e critica as pessoas com dureza, ou se nós conhecemos alguém próximo a nós que tem essa característica, ou na família, ou entre os conhecidos, ou na nossa comunidade de fé. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para nós, né? Para ver se nós não nos encaixamos nessa caracterização aqui. E aí, como é que a gente faz? A gente vai desenvolvendo a paciência, a gente vai vendo que a gente tem que respeitar o tempo de cada um, a gente pratica a indulgência. O que é a indulgência? A indulgência, a partir da empatia, é a gente perceber a nossa humanidade compartilhada. Todos nós somos humanos, todos nós erramos, todos nós temos dias ruins. Então, não há porquê a gente se irritar nem exigir dos outros. Lembremos-nos quanto a isso é importante, nós resgatarmos também, que está também no Evangelho que com a mesma medida que nós medirmos os outros, nós seremos medidos. Então, se nós somos pessoas muito rígidas, muito autoritárias, que tem todo esse nível de julgamento e crítica, da mesma forma nós seremos um dia julgados, né, com a mesma rigidez, com a mesma inflexibilidade, pela nossa própria consciência, não é ninguém que vai fazer isso, não. É a nossa própria consciência que faz isso automaticamente. E qual é a base, né, desse trabalho da intolerância à paciência? É o Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos 9 e 10, que falam da questão da misericórdia, que falam da questão do amor, que são as virtudes, né, da polaridade, a polaridade boa, né, dessa questão da intolerância que todos nós temos que construir. É importante trazer algo que foi muito recente, que é muito recente, que é toda essa briga que ocorreu terrível nas instituições espíritas, nos grupos familiares, pela polarização política. A gente que é da área psi, a gente, assim, até hoje está estarrecido. Famílias brigaram, houve racha em instituições espíritas, pessoas de uma casa espírita foram convidadas a se retirar só porque manifestaram uma opinião A ou B ou C dentro de uma ideologia política, que é um direito, né? O Kardec fala da liberdade de pensar. Então, houve muita interferência, claro, isso aí para nós hoje, olhando de fora, a gente vê claramente uma influência espiritual obsessiva que se aproveitou da invigilância humana para semear esse tipo de discórdia e de separação nas famílias e nas instituições, não só nas espíritas, tá? Todas as instituições religiosas sofreram esse tipo de coisa. E é exatamente isso, a intolerância, a incapacidade de conviver com uma pessoa que pensa diferente, tanto na família quanto na comunidade de fé. A gente, na verdade, não queria nem ouvir o que a outra pessoa tinha para falar, porque nós nos arvorávamos como nos arvoramos, né? Geralmente, a gente viu isso já, como senhores da verdade. Não, a verdade está conosco, comigo, eu que estou com a razão, o outro não. E a gente nem se abre para perguntar por que a pessoa está pensando assim, onde que a pessoa buscou aquela informação, se a pessoa gostaria de entender como é que a gente pensa, que a gente pensa de uma outra forma diferente. Não, né? A coisa já chegava assim a um extremo, em termos de briga, principalmente em grupo de WhatsApp, era um tal de sair do grupo, aí vinha alguém, botava a pessoa de volta, aí a pessoa saía de novo. Somos nós, essas pessoas humanas, né, que tem a intolerância à diversidade, aquele que é diferente, que nós temos que caminhar para a paciência, para a tolerância, para todas essas virtudes que nós sabemos que são importantes. Outro exemplo, né, dentro dessa linha da reforma íntima relacionada ao equilíbrio mental, da mágoa e do perdão. Então, às vezes, a pessoa guarda um ressentimento por muito tempo, fica remoendo o passado, congela outra pessoa num mau momento, e a gente faz isso, né? Às vezes a pessoa é uma boa pessoa, tem qualidades, aliás, todos nós
temos qualidades, temos aspectos positivos, somos todos filhos de Deus. Embora muitas vezes o nosso lado ruim, o nosso lado pior, ele esteja mais ativo, mais aflorado, todos nós temos os talentos das virtudes que Deus nos concedeu. Então, a gente congela muitas vezes uma determinada pessoa no mau momento que essa pessoa teve, né? No momento de invigilância, no momento em que a pessoa estava assoberbada, talvez por uma série de questões, e que nos feriu, nos magoou, e a gente fica com aquilo, cozinhando aquilo na nossa mente, na nossa emoção, cozinhando, e ficando doente, porque quem adoece somos nós que remoemos. O que a gente faz com a reforma íntima? A gente compreende as limitações humanas, busca exercitar a empatia e busca exercitar o perdão. É assim que a gente faz a nossa transformação, não é deixando para lá. Eu não quero pensar nisso, eu vou deixar para lá. Que é uma coisa que eu acho que eu coloquei aqui também nos próximos slides, gente, que é da procrastinação reencarnatória, né? Incrivelmente, isso tem acontecido no movimento espírita. O pessoal está procrastinando para outra encarnação. As pessoas dizem assim: isso está muito difícil nessa encarnação, vou deixar para a próxima. Não suporto fulano, não suporto Beltrana, essa encarnação não dá, vou deixar para a próxima. O que é uma leviandade? Porque nós não sabemos numa próxima encarnação quando será essa próxima encarnação e se será possível, né, que a gente se reúna novamente. A gente não sabe nem quando vai ser isso. Por isso, Jesus também, nosso mestre tão querido, ele falou para a gente nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto nós estivermos a caminho com eles, porque depois, claro, a questão fica mais difícil. Qual é aqui a base, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? O capítulo 10, amar ao próximo como a si mesmo, e o capítulo 12, que fala do amor aos nossos inimigos. A mágoa ela é algo que ela tem que ser trabalhada. Se a pessoa não consegue, já fez atendimento fraterno, não consegue, já tentou sozinha, não consegue, considere fazer um acompanhamento psicológico, porque pode ser que tenha alguma coisa aí na raiz dessa mágoa que não se consegue superar e que está nos desequilibrando emocionalmente, mentalmente. Pode ser que tenha outra coisa aí que a pessoa não consegue, né, sozinha identificar. Então, esse é um outro exemplo que eu trago. Aqui eu vou passar para algumas dicas, né? Então, o que a gente faz? Eu dei alguns exemplos, partir de conceitos, né? O que a gente pode fazer, então, para que essa nossa reforma ande, né? Eu trago aqui uma frase do Militão Pacheco, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 18, em que ele diz assim: somos constantes na inconstância e fiéis na infidelidade. E esse vem sendo o problema das nossas encarnações. Então, essa encarnação é nova, mas esse problema é antigo. O que é esse constantes na inconstância? A gente começa e para. A gente começa com fervor, com entusiasmo, e vai diminuindo ao longo do tempo, e aquilo vai se acomodando numa rotina. Então, quando a gente vê, a gente está assim, muito displicente no nosso próprio autoaperfeiçoamento, fazendo e dizendo esse tipo de gracinha que eu citei aqui, procrastinando, jogando para a próxima encarnação. É essa inconstância, é essa infidelidade que muitas vezes nos marcam. Os nossos irmãos hinduístas, eles têm uma imagem, eles chamam de roda de samsara. O que é a roda de samsara? Esse ciclo vicioso de encarnações em que a gente encarna, melhora um cadinho, mas se compromete com outras coisas, aí fica mais ou menos, troca 6 por meia dúzia, aí sai dessa encarnação, volta, aí novamente entra na inconstância, entra na infidelidade, e assim a gente fica, né? Várias encarnações, eles dão a isso o nome de roda de samsara. Só que para eles, né, eles dizem que o indivíduo atinge uma iluminação. Para nós isso não existe, porque a gente sabe que a gente tem que encarnar até alcançar a perfeição. Isso envolve a nossa transformação moral, claro, mas envolve também todo o resto, né? O conhecimento de tudo que existe, né? O desenvolvimento de habilidades que a gente nem sabe quais são, porque estão muito longe da gente.
Por isso, para nós, o processo reencarnatório ele é um processo que só se termina quando nós não temos mais nada para aprender, não temos mais nada para desenvolver. Então, nós somos essas pessoas aí inconstantes, né? Infiéis, no sentido de nós não seguirmos aquilo que a gente se propõe de fato. E aqui eu trago uma ajudinha do Emmanuel. Essa frase do Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade, é uma frase bastante conhecida e está na questão 254 do livro Consolador, em que é perguntado para Emmanuel o que é a paciência e como adquiri-la. E a resposta que Emmanuel dá, e eu convido todos e todas a conferirem na íntegra, porque aqui eu pensei algumas coisinhas mais importantes, se aplicam a qualquer virtude, se aplicam a qualquer virtude que a gente queira adquirir, qualquer coisa boa que a gente queira desenvolver. Aí olha o que ele fala. Educar a vontade, curando as enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. Estou fazendo essa pausa aqui, impactante, porque isso tem que tocar o coração de todos nós que ouvimos ou que estamos lendo isso. Vejam só se isso não está relacionado à questão da inconstância, do militão. E olha o que ele diz aqui, as nossas enfermidades seculares, há séculos que a gente traz esse abandono do esforço próprio, que muitas vezes a gente está fazendo nessa encarnação e a gente não se dá conta, a nossa indiferença, a gente sempre se lamentando, se vitimizando, botando a responsabilidade daquilo que é nosso, né, em forças exteriores, é o fulano que me persegue, é todo mundo que não gosta de mim, a gente está sempre transferindo, né, terceirizando os nossos problemas, as nossas dificuldades, quando o mal reside em nós mesmos. Então, olhar para essas enfermidades da alma, ou psíquicas, como fala Emmanuel aqui, é muito importante. E aí ele complementa. Necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida, que é aquilo que a gente falou da coerência. A gente tem que começar dentro da gente. Nós temos que começar observando tendências e impulsos e fazendo um trabalho em cima disso, com disciplina. E o que é disciplina? O conceito mais assim, bacana que eu já li de disciplina é um que diz que a disciplina é fazer uma coisa que a gente não quer para alcançar alguma coisa que a gente quer. Ou fazer alguma coisa que é difícil, é desconfortável, porque a gente quer alcançar alguma coisa. Isso é disciplina. Claro que não é fácil para nenhum de nós facear a nossa sombra. Claro que não é fácil para nenhum de nós admitir que errou, admitir as coisas ruins que fez. Mas isso é necessário para que a gente possa alcançar aquilo que a gente quer em termos de evolução espiritual. E ele, então, complementa dizendo isso, a disciplina antecede a espontaneidade. Vamos lembrar daquele exemplo da paciência. Pensem como é que a gente poderia desenvolver a paciência se nós não convivêssemos com pessoas difíceis. Me responda. Como que nós conseguiríamos desenvolver a nossa paciência se a gente só convivesse com pessoa belezinha, joinha, todo mundo equilibradinho? Não conseguiríamos. A gente não ia saber nunca nem se é paciente, qual o nível da nossa paciência. Como que a gente desenvolve a paciência? Convivendo com pessoas difíceis, que a gente chama de chatas, irritantes. Aí a gente vai desenvolvendo esse estado interior de serenidade, de paz, paz, a ciência da paz. Aprendendo a estar junto daquela pessoa, olhar para ela, tentar entendê-la, tentar ajudá-la, escutá-la. Assim que a gente desenvolve. E isso é um exercício. Até que a paciência seja espontânea em nós, nós temos que entrar num processo de disciplina para adquirirmos e trabalharmos e desenvolvermos essa
essa paciência. Há um orador espírita, Álvaro Crispino, que ele fala isso, eu não sei, não me recordo se é uma fonte ou se é uma ideia mesmo, né? Ele diz assim, eu não sou bom, eu estou na disciplina do bem. Eu acho interessante essa frase também, quer dizer, a gente se disciplina, a gente se organiza, a gente se motiva, a gente trabalha para fazer o que é certo, com disciplina. Mas a gente lembra que a gente pode escorregar, né? É o nosso eu ali ainda íntimo, que a gente chama de homem velho, né? Falando para a gente. Mas com a disciplina, a gente vai alcançando até que um dia espontâneo, né? A gente, quando se dá conta, poxa, eu estou bacana nessa virtude, estou sendo mais paciente, mais sereno, mais empático, mais caridoso, mais generoso, mais flexível. É a disciplina que vai anteceder. É importante lembrar também, né, e aqui eu trago Joana de Ângeles, do livro Momentos de Saúde, na mensagem titulada Posses, da gente falar nesse processo, tanto de equilíbrio mental quanto de reforma íntima, né, dos dois relacionados, sobre as distrações e as ilusões do mundo, que são muitas, sempre foram, mas me parece que hoje em dia isso está mais complicado para nós. Então, é dito assim por um espírito protetor, e eu já vou trazer Joana. Primeiro, eu trouxe uma frase do espírito protetor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 12, que ele já na época dizia assim: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que para vós é objeto bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Esse trecho também é um trecho assim, para sacudir a gente, sabe? Acorda, acorda. Acorda tu que dormes, né? Como diz a passagem evangélica. É isso que o Espírito Protetor já falava lá, sobre essas distrações e ilusões do mundo. E aí a Joana complementa, né, nessa mensagem: somente as conquistas intelecto-morais têm valor de eternidade. Enriquece-te das aquisições espirituais. Aqui é o famoso, gente, caixão não tem gaveta. A gente vai deixar aqui os nossos títulos, a gente vai deixar aqui as nossas posições sociais, nosso status, a gente vai deixar aqui todos os nossos bens. Eu, quando vejo esses bilionários das big techs, né, tem um que ele quer ser o primeiro ser humano a ter 1 trilhão, a fortuna de 1 trilhão de dólares. E aí a gente olha para aquela pessoa e pensa assim, é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro, mais nada. Né? Quer dizer, a pessoa, em vez de estar pensando o que bem que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, que a gente sabe do ponto de vista espiritual, que é isso que importa. Não é a quantidade de dinheiro que a gente tem que faz da gente um ser humano melhor, e sim o que a gente faz daquilo que a gente tem. Seja 1 bilhão, seja R$1.000. Como que a gente utiliza os nossos recursos, todos eles, né, em termos materiais que a gente está falando. E aqui, muitas vezes, esses recursos são os recursos que a gente vai mobilizar na nossa generosidade, por exemplo, para desenvolver essa nossa virtude. A virtude de dar, a virtude da empatia, a virtude de compartilhar, através dos nossos bens materiais. Mas muitas vezes a gente se concentra só em amealhar, e aí Jesus pergunta para a gente na parábola também: louco, essa noite pedirão tua alma. E o que tens? Para quem será? E o que tens? Para quem será? Então, nós temos que tomar cuidado com isso também, porque às vezes a gente se distrai com essas ilusões do mundo e a gente se perde nessa reforma íntima, nos desequilibrando mentalmente em relação a isso, né? A gente despende uma energia muito grande naquilo que não é essencial, porque o que é essencial a gente vai levar conosco. É nisso que a gente tem que se concentrar sempre. Também é importante a gente falar aqui das influências que nós atraímos. Leiam o livro No Mundo Maior, capítulo 8, que há lá uma mensagem muito clara de dois espíritos obsessores conversando com os mentores desse livro de André Luiz, e explicando para os mentores, André Luiz fica de queixo caído,
como que eles fazem, como que eles aprenderam na escola de Vingadores a influenciar as pessoas que eles querem. Então, o Leonel, que é o que fala, diz que aprendeu nessa escola, que é uma escola para obsessores, vejam como eles são organizados, né? Como é que eles têm projetos e se organizam. Que ele aprendeu sobre o desejo central ou o tema básico dos interesses íntimos. Então, veja o slide anterior sobre a riqueza. Vamos imaginar uma pessoa como essa que eu falei. O desejo central, o tema básico é dinheiro. Eu quero ter, quero ter, quero ter, quero ter. Né? Quero amealhar. O que os espíritos obsessores fazem, né, para desviar a pessoa do bom caminho, torná-la infeliz e desgraçada moralmente? Ela atrai a pessoa com base nesse desejo central, sintoniza, né, a pessoa sintoniza porque ela tem isso, né, com essas entidades afins que vão nutrindo essa fixação mental até virar uma monoideia. E a monoideia é desequilíbrio espiritual e desequilíbrio mental, emocional. A gente fixa naquela coisa, só quer aquilo, só quer aquilo, só quer aquilo. Uma pessoa equilibrada mentalmente, ela tem uma flexibilidade de emoções e de pensamentos. A pessoa desequilibrada, não. E aí, faço essa visualização com vocês. Se o Leonel, né, esse obsessor, pegasse a pranchetinha dele e fosse nos seguir no nosso dia a dia, né, o que ele ia anotar sobre esse nosso desejo central, ou sobre o tema básico dos nossos interesses íntimos? Porque eles são organizados nesse nível. Né? Vou lá acompanhar aquela expositora Tânia Wilson no dia a dia, vou lá ver o que ela está pensando, o que ela está sentindo. O que eles anotariam? E vejam, se a gente tem um ponto cego, a gente não conhece, a gente fica mais frágil ainda, porque a gente não sabe que tem aquela imperfeição, a gente não se dá conta que é uma monoideia, a gente não se dá conta que é um pensamento fixo, e acaba dificultando a própria vida. Trago para nos animar, né, essa frase aqui de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, na mensagem amanhã, em que ele nos lembra que todo dia é tempo de renovar o destino, todo dia. Irmãos e irmãs, todos nós, quando nascemos, a gente recebe uma senha, né, que vão chamar a gente para a gente voltar para casa. Ninguém sabe qual é o número que está na senha. Eu não sei, vocês não sabem, mas a gente vai voltar para casa um dia. Nós vamos deixar esse corpo. E aí ele fala, todo dia é tempo de renovar o destino. Deu ruim hoje? Não foi legal? Eu não consegui fazer nada para me melhorar? Não tem problema. Amanhã, né, a gente, não perdendo isso de vista, tendo disciplina, a gente sempre vai ter condição. E eu gostaria também de deixar essa sugestão de leitura, acho que todos conhecem esse livro Sexo e Destino, que tem um exemplo que eu acho dos mais bonitos, eu já li esse livro várias vezes, que é o exemplo da volta por cima de Cláudio Nogueira, na mesma encarnação. Então, é um personagem que na primeira parte do livro a gente odeia ele, porque ele só faz coisas muito graves, gente, muito graves. E já no finalzinho da primeira parte para a segunda parte, ele se torna uma outra pessoa. E eu não vou dar spoiler, então vocês vão ter que ler o livro. Fica aqui a dica para vocês lerem e refletirem. E eu termino com também essas frases do livro Justiça Divina, a mensagem intitula Bom Combate, em que Emmanuel nos diz assim: a existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Então é isso, nós estamos nesse bom combate, nós estamos envolvidos nessa reforma íntima para procurarmos não só, para alcançarmos não só o nosso equilíbrio mental, espiritual, emocional, mas principalmente para nós termos esse aperfeiçoamento individual que vai finalmente nos colocar numa condição de perfeição lá na frente, né? Numa situação em que a gente vai conseguir toda a felicidade e bem-estar que a gente merece. E assim sendo, vamos encerrar fazendo a nossa oração, lembrando que isso é processo, né? A gente já vem de várias encarnações e estamos aqui ainda nessa a caminho. Convido todos e todas novamente, aqueles que se sentirem confortáveis, a fecharem os olhos, então. E nós queremos, Jesus querido, agradecer imensamente a oportunidade de nos debruçarmos sobre essas ideias, de termos essa consciência
sobre a nossa origem, o que nós estamos fazendo aqui, o que precisamos fazer para termos bem-estar, paz, para crescermos espiritualmente. Gratidão, Jesus. Gratidão pelo exemplo que tu nos destes, gratidão pelo teu evangelho, essa boa nova que tanto nos auxilia a lidar com as nossas imperfeições no dia a dia. E sendo assim, ampara-nos, fortalece-nos, para que deixemos de ser inconstantes, infiéis, e para que possamos mobilizar todos os nossos recursos no sentido do nosso crescimento espiritual, cada dia um pouquinho mais. Permanece conosco, ajudando-nos nos momentos de fragilidade, de dúvida, de incerteza, e permanece com todos aqueles que precisam ou que estão ainda perdidos, sem nem sequer saber o caminho correto a alcançar. Que através do nosso trabalho, do nosso estudo, das nossas palavras, nós possamos também dar um pouquinho de nós e desse conhecimento quando a oportunidade se fizer em nossas vidas. Por tudo, Jesus querido, por tanto, nós te agradecemos. Que assim possa ser, Senhor.